Fala galera, vamos começar mais um tópico aqui de medicina legal, pessoal? Agora é hora de nós entrarmos na temática relativa à sexologia forense ou sexologia médico-legal. Doutores, essa parte da matéria é uma parte que muitas questões você consegue resolver com as concepções jurídicas dadas ao crime de estupro de vulnerável e também ao crime de infanticídio e aborto. Nós vamos basicamente dar sim uma pincelada na parte penal relativa aos crimes, mas sem dúvida os focos da doutrina de medicina legal voltado para a sexologia forense são dados em cima das perícias propriamente dito, como evidentemente deveria ser, não é? Então esse também será o nosso foco aqui no estudo da sexologia médico-legal. Vamos começar? Vem comigo. Então agora nós vamos entrar justamente nesta temática, né? Sexologia médico-legal, ou chamado também de sexologia forense. E meus amigos, os editais que trazem de fato a sexologia médico-legal, nós já de pronto vamos encabeçar a parte das concepções jurídicas e periciais relativas a crimes contra a dignidade sexual. Aqui o nosso foco será em dois crimes, e o que eu vou falar para estes dois crimes, naturalmente, é extensível também para os demais crimes contra a dignidade sexual. Por exemplo, eu vou falar do estupro aqui e quais são as perícias relativas a estupro. E aí, claro, as perícias que são aplicáveis ao estupro e ao estupro de vulnerável são perícias que são extensíveis também aos demais crimes contra a dignidade sexual. Tudo bem? A ideia que você tenha é basicamente essa. Vamos trabalhar. Então nós vamos começar o nosso tema basicamente falando, repare, a respeito das concepções jurídicas e periciais dos crimes de estupro. Pedro, por que dos crimes de estupro? Existem mais do que um crime de estupro? Meus amigos, sim. Existe o artigo 213 do Código Penal, que é o estupro comum, e existe o crime do artigo 217-A do Código Penal, que é o estupro de vulnerável. Tudo bem? Ambas as formas, inclusive, sendo qualificadas como crimes hediondos. Tudo bem? Vamos avançar. Para nós começarmos a falar do crime de estupro, eu vou então entrar com você aqui basicamente no crime de estupro e no crime de estupro de vulnerável, fazendo as devidas observações que são importantes aqui para nós. Pode ser? Vamos começar falando primeiramente aqui a respeito do crime de estupro. Eu vou colocar item 1.1 para ficar um pouco mais fácil, né? Item 1.1, crime de estupro. E meus amigos, de uma leitura breve do Código Penal, nós temos que o estupro, lá no artigo 213, consiste, olha o verbo, repare no núcleo do tipo penal. Isto significa constranger alguém mediante violência ou mediante grave ameaça. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal, repare, conjunção carnal, ou até mesmo permitir que se faça qualquer ato chamado de ato libidinoso. O nosso estudo a respeito do estupro já começa basicamente aqui. Então vamos devagar. Constranger alguém a ter conjunção carnal e ato libidinoso mediante violência ou grave ameaça. Doutor, aqui você está basicamente constrangendo. Então veja, se eu pegar uma arma, apontar para alguém e falar para que a pessoa se masturbe na frente do agressor, isso é considerado estupro. Por quê? Porque entra em ato libidinoso. Antigamente existia o artigo 214 do Código Penal, que era um crime que envolvia basicamente o chamado atentado violento ao pudor. Antigamente se fazia assim, ó. No artigo 213 nós tínhamos somente o ato libidinoso, somente a conjunção carnal, e no atentado violento ao pudor existia o chamado ato libidinoso. Então sexo oral,
sexo anal, masturbação, isto era considerado ato libidinoso, meus amigos. Olha que coisa! E aí o indivíduo praticava o atentado violento ao pudor, cuja pena era bem menor do que a pena do próprio estupro. E aí isso se mostrou um absurdo. E aí veio lá em 2009 a Lei 2015 e simplesmente extirpou o artigo 214 do Código Penal, mas fez com que a figura do ato libidinoso permanecesse vívida, sendo absorvida pelo artigo 213. Percebeu? O nome disso lá no direito penal é nexo normativo típico, nexo de continuidade normativo típico. Tá? Então agora eu tenho que diferenciar essas duas coisas para você. E na sequência nós falaremos um pouquinho a respeito da violência propriamente dita. Vamos ver? Repare o seguinte. Então agora eu tenho que fazer uma separação que a medicina legal costuma citar a respeito de conjunção carnal. Olha só. Conjunção carnal, diferenciando-a do chamado ato libidinoso. Então veja, na conjunção carnal propriamente dita, só existe conjunção carnal, meus amigos, se houver, repare, a chamada conjunção entre pênis juntamente com a vagina. Isto é conjunção carnal, pênis e vagina. Tudo bem? E aí nós temos que, repare, é possível que o pênis adentre totalmente ou parcialmente a cavidade vaginal com ou sem ejaculação, tá? Então será considerado conjunção carnal a penetração, o que a medicina legal chama de intromissio pênis, seja ela total ou parcial, ou ainda ejaculação ou não dentro da cavidade vaginal. Tudo isto caracteriza aquilo que nós chamamos de conjunção carnal. Já o ato libidinoso, meus amigos, já o ato libidinoso é amplo, é gênero, cujas espécies são várias. Aqui nós temos qualquer ato diferente da conjunção carnal. Então, por exemplo, entra aqui o sexo anal, entra aqui o sexo oral, entra aqui também a masturbação. Esta é uma diferença bem basal que existe, meus amigos, uma diferença bem basal que existe entre a conjunção carnal e o ato libidinoso propriamente dito. Fica fácil aí, né? Bem tranquilo. Então, o crime que nós temos de estupro basicamente consiste na caracterização destas figuras mediante uma perícia que já já nós vamos adentrar. Bacana? Tranquilo? Vamos falar ainda a respeito de algumas concepções jurídicas que acabam sendo importantes, né? Que a doutrina também conversa um pouquinho. Este crime, meus amigos, de estupro, ele é considerado um crime, repare, e o mesmo vai ser aplicado ao crime de estupro de vulnerável, tá? Este crime ele é caracterizado como sendo um crime material, veja, este crime ele é um crime material, ou seja, este crime ele se consuma com o constrangimento havendo a conjunção carnal ou o ato libidinoso. Por isso que este crime ele admite a tentativa, tá? Ele admite a tal da tentativa. Outro ponto importante que nós temos aqui. Os crimes de estupro, meus amigos, nós sabemos hoje que houve alteração do artigo 225 do Código Penal. Repare, tudo isso que eu estou falando aqui para você serve para o estupro e para o estupro de vulnerável, tá? Ambos são crimes materiais, ambos admitem a tentativa e com a alteração do artigo 225 do Código Penal, todos os crimes daquele capítulo específico voltado para a parte de estupros que a gente tem, né? São crimes de ação penal pública incondicionada. Tudo bem? Então agora é outro porém que você tem que colocar aí. Isto vale tanto para o estupro quanto para o estupro de vulnerável. São crimes de ação penal pública incondicionada. Ok? São crimes de ação penal pública incondicionada. Bem tranquilo. Eu vou deixar para você no seu material
pontos que de fato são importantes, meus amigos, no que tange as concepções jurídicas, tá? Aqui, como eu já falei para você, o nosso foco não é ficar batendo direito penal, como eu disse. A doutrina, ela é muito rasa, ela é muito basal na hora de trabalhar a figura típico penal. Nós não vamos nos preocupar nisso. Aqui, estes são os pontos mais importantes que eu cito para você. Então, veja, eu já vi com você o que é ato libidinoso, o que vem a ser a conjunção carnal, e agora nós vamos falar das violências. Isso é muito importante que você tenha em mente. Como assim, Pedro? Violências, existem várias dentre elas? Claro que existe. Então vamos conversar um pouquinho a respeito das modalidades de violência, que inclusive a própria doutrina médico-legal e também penalista trabalha. Quer ver? Quando nós classificamos a violência, meus amigos, a violência ela pode ser chamada de violência efetiva, ok? E existe também a violência que nós chamamos de presumida. Olha que interessante. Violência efetiva, por sua vez, ela costuma se subdividir em duas, que inclusive eu vou trazer até para você uma terceira aqui que fica interessante de nós trabalharmos, que é a chamada violência moral. Então vamos lá. Existe a violência efetiva, existe a violência presumida e existe também a violência moral. Então vamos devagar. Na violência efetiva, doutor, nós temos primeiramente a chamada violência física, o que a doutrina de direito penal chama de vis absoluta, né? Muito comum a gente ser lembrada. E aí nós temos também a violência psíquica. Pedro, em que consiste a violência física e a violência psíquica? Repare, vamos devagar. Na violência física, você de maneira forçosa, ou seja, com o uso da força, constrange a pessoa a ter conjunção carnal ou ato libidinoso. Simples, né? É aquela violência que todo mundo conhece. Talvez o que traga um pouquinho mais de obscuridade, de um tempo nublado, né, para você, seja essa violência psíquica. Pedro, o que é isso? Meus amigos, violência psíquica consiste em uma violência em que o agente impossibilita a resistência da vítima na expectativa de fazê-la, por exemplo, praticar um ato sexual libidinoso. É o exemplo clássico de prova, o chamado coquetel Boa Noite Cinderela. Já ouviu falar? Você dopa a pessoa apaga e aí acaba sendo estuprada. Isto vem a ser a violência psíquica. Então vamos lá. Como eu já falei para você, na violência física, nós estamos falando do uso da força, não é? E já na violência psíquica, eu estou falando em redução ou ainda impossibilidade de resistência desta vítima. Então, o estupro ele pode acontecer em todas estas formas, Pedro? Pode, de fato, sem problema algum. Já a violência presumida, meus amigos, violência presumida é aquela violência que, mesmo que não tenha uma cara de violência, ela se presume. O bom senso te diz que você foi violento com a pessoa. Quer ver? Você estimula uma pessoa de 10 anos a masturbar você. Meus amigos, isso é um absurdo. Isso foge do comum. E aí, repare o seguinte, aqui quando você lida com aquilo que a doutrina chama de vulnerável, eu não preciso nem dizer que isto é sim considerado violência. Só que esta violência se dá já que a pessoa, né, que está praticando, que na verdade está sofrendo este ato, o sujeito passivo do crime, repare, ela não tem noção das coisas. Ela não tem uma maturidade plena. E por isso que a doutrina fala que a violência acaba sendo presumida. Então veja, na violência presumida, nós estamos falando especificamente daquela violência dada, meus amigos, contra vulnerável. Leia-se,
como vulnerável os menores de 14 anos, repare, e também teremos caracterizado como vulnerável aqui as pessoas que são consideradas inimputáveis, como, por exemplo, quem possua uma doença mental ou ainda um desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Percebeu? Onde que eu utilizo a violência presumida, Pedro? Ora, meus amigos, isto você utiliza lá no crime de estupro de vulnerável. Mas não, toma cuidado, é possível, Pedro, haver emprego da violência efetiva no estupro de vulnerável? Lógico que é. Lógico que é. Só que quando existe toda uma artimanha, um ardil na expectativa de convencer esse vulnerável a praticar ato sexual libidinoso, pronto, aí a violência caracterizada será de fato a violência presumida. Tudo bem? Bacana? Vamos avançar. Por fim, o que vem a ser a violência moral propriamente dita? Ora, doutores, estamos falando de uma violência que se dá mediante uma grave ameaça. Mediante uma grave ameaça. Então, todos esses tipos que nós estamos conversando aqui de violência são caracterizadoras do estupro, Pedro? Naturalmente. Com certeza. Então a banca ela pode trazer para você essas concepções e ela gosta. A banca gosta de confundir estas violências com você. Vou te dar um exemplo. É correto afirmar que a violência psíquica é aquela que se dá mediante grave ameaça. Fala para mim, de acordo com o nosso quadro, está correta essa assertiva? Lógico que não. A violência psíquica é aquela na qual o agente estimula a redução ou enfraquecimento da capacidade cognitiva da pessoa ou ainda a impossibilidade, dopando-a, por exemplo. Grande exemplo é a utilização do coquetel chamado de Boa Noite Cinderela. Tudo bem? Fechamos então essa parte de concepções relativas à violência, que é de fato um tópico muito importante aqui para nós. E aí sim, eu já vou entrar com você no nosso item 1.2. Não é verdade? No nosso item 1.2. Mas antes, permita-me só colocar a parte relativa às qualificadoras, né, do crime de estupro propriamente dito. Então vem para cá. O Código Penal, ele vai afirmar algumas qualificadoras do crime de estupro. Então vamos lá. Primeira qualificadora que você encontra no parágrafo 1º. Repare, parágrafo 1º do artigo 213, tá? Nós estamos no artigo 213. Parágrafo 1º vai falar: se da conduta lesão corporal for de natureza grave, olha só, se a lesão corporal for de natureza grave, mas a vítima for menor de 18, é exatamente isso que a lei fala, né? Ou maior de 14 anos, neste caso, nós teremos uma pena de reclusão, repare, de 8 a 12 anos. Reclusão de 8 a 12 anos. Pedro, mas e a pena convencional? 6 a 10, tá? O estupro convencional tem uma pena de 6 a 10 anos de reclusão. Agora, quando isto gera lesão grave, se da violência resultar lesão corporal de natureza grave de menor de 18 anos e maior de 14, pronto. Isto caracteriza uma qualificadora do crime de estupro. Agora, quando nós trabalhamos com a conduta resultado morte, isto se qualifica ainda mais gravemente. Quer ver? Letra B. Quando isto resulta morte, que é o parágrafo 2º, isto basicamente será de 12, a pena será de reclusão de 12 a 30 anos de prisão. Tá? Reclusão de 12 a 30 anos de reclusão. Ok? Então agora sim nós fechamos o que vem a ser de fato importante para nós em relação ao crime de estupro. E aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente enquadrar algumas concepções jurídicas relativas ao crime de estupro de vulnerável. Isso para nós aí sim se mostra substancial, que nós lembramos aqui, sabendo diferenciar o estupro convencional do estupro de vulnerável. Vamos ver? Olha só, vamos trabalhar então agora com o nosso item 1.2. Dentro do nosso item
2, eu vou trabalhar agora com você o estupro de vulnerável. Estupro de vulnerável. Figura tipificada, meus amigos, lá no artigo 217-A do nosso Código Penal. E o que o artigo 217-A vai nos afirmar a respeito do estupro de vulnerável? Repare, ter conjunção carnal, olha o verbo, ter, seja uma conjunção carnal, ou ainda ter qualquer tipo de ato libidinoso contra, meus amigos, menor de 14 anos. Contra menor de 14 anos. Lembrando que o parágrafo 1º, olha só, o parágrafo 1º ainda vai afirmar aqui uma forma equiparada, tá? O parágrafo 1º do artigo 217-A. Ele vai falar também qualquer pessoa que tenha uma enfermidade ou doença mental ou ainda qualquer pessoa que não tenha o necessário discernimento para a prática do ato, na qual não possa oferecer uma resistência propriamente dita. Percebeu como é que funciona? Então, no estupro de vulnerável, doutor, eu tenho basicamente um sujeito passivo específico. Enquanto o sujeito passivo do crime de estupro pode ser qualquer pessoa, o sujeito passivo do crime de estupro de vulnerável necessariamente será um vulnerável. Lembrando que vulnerável será considerado aquele menor de 14 anos e também pessoas que não ofereçam resistência ou ainda que apresentam qualquer circunstâncias de inimputabilidade. Deu para entender? Então esta é uma diferença muito crucial que nós temos aqui no crime de estupro de vulnerável propriamente dito. Tudo bem? Vamos avançar. Pontos que são de fato relevantes que nós nos lembremos do ponto de vista médico-legal. Nós temos aqui a questão relativa à relação sexual prévia. Pedro, peraí. Eu estou diante de uma situação em que este menor de 14 anos já teve uma relação sexual prévia. Pedro, isso descaracteriza o crime? Meus amigos, aqui nós temos o parágrafo 4º do artigo 217-A conversando um pouquinho a respeito do feito. Olha o que o parágrafo 4º fala. As penas previstas neste artigo aplicam-se independentemente, meus amigos. Assim como a questão do consentimento entra aqui também, tá? Relação sexual anterior e consentimento. Meus amigos, a figura criminosa se dará independentemente. Pedro, por quê? O menor de 14 anos não tem capacidade de consentir? Meus amigos, entende o nosso Código Penal que não. Menores de 14 anos e doentes mentais não possuem capacidade plena cognitiva. Por isso, eles não conseguem aferir a gravidade de algumas condutas. E, por isso, naturalmente, não podem consentir. Então, o crime do artigo 217-A ocorrerá independentemente de consentimento ou se houve relação sexual prévia. Tudo bem? Tranquilo? Foi? Esses são os pontos mais relevantes. Para fechar, eu quero trabalhar quais são as qualificadoras. Qualificadoras que são importantes, igualzinho nós vimos lá no crime de estupro propriamente dito. Qualificadoras. Nós temos também a qualificadora dada por lesão grave. Se dá ação de violência ou grave ameaça, ou ainda qualquer violência presumida, gere uma lesão de natureza grave, ou ainda se resultar a morte deste vulnerável propriamente dito. Veja, neste caso da lesão grave, nós temos uma pena de reclusão de 10 a 20 anos, enquanto no resultado morte, nós temos uma pena de reclusão de 12 a 30 anos também. Ok? Beleza? Falamos um pouquinho, pelo menos, a respeito do crime de estupro de vulnerável, lembrando que o crime também é crime de ação penal pública incondicionada,
cujo elemento subjetivo necessariamente tem que ser o dolo. Não existe estupro culposo no Brasil, tá? Ai, Pedro, sem querer eu coloquei o pipi na pepé. Não tem isso, cara. Tá? Não existe estupro culposo no Brasil. Ou o dolo, neste caso, acontecerá, ou o crime estará extirpado. A ideia é justamente essa. Fechamos? Agora nós vamos entrar um pouquinho na parte de perícia. Vem comigo. Para nós falarmos então a respeito do item 1.3, estas perícias, como eu já havia dito para você, meus amigos, são perícias que são extensíveis a vários crimes, tá? Vários crimes contra a dignidade sexual. E o pontapé de partida das perícias é nós conceituarmos basicamente a relevância médico-legal da perícia diz respeito à chamada mulher virgem, né? Notadamente no crime de estupro de vulnerável. E aí, quando nós trabalhamos com esta relação de mulher virgem, a medicina legal vai afirmar que mulher virgem é aquela mulher que apresenta inexperiência ou alheamento acerca de conjunção carnal ou ato libidinoso. Olha que coisa! Será considerado mulher virgem a inexperiência prévia com ato sexual ou ainda ato libidinoso propriamente dito. Aí você vai olhar para mim, já vai ficar meio de cara e falar assim, Pedro, peraí. O sujeito passivo do crime de estupro e do crime de estupro de vulnerável somente pode ser mulher? Meus amigos, naturalmente que não. Só que a importância médico-legal, pelo menos neste início do estudo, vai ser focado na mulher, até porque é sem dúvida, quando nós pegamos os dados estatísticos, as principais pessoas que são estupradas no Brasil, infelizmente, são mulheres, né? Então, olha a ideia. Quando nós temos basicamente essa figura, a mulher virgem é o tópico de destaque. Tudo bem? Não que nós não vamos falar de outras perícias que também são extensíveis a homem, porque nós vamos, né? Existe também, infelizmente, estupro de crianças do sexo masculino, por exemplo. Pedro, e a perícia nesse caso? Calma que nós vamos conversar, fique tranquilo. Então, para nós iniciarmos o estudo das perícias, eu tenho que conceituar para você o que vem a ser mulher virgem. Mulher virgem, repare, é aquela que apresenta inexperiência prévia com ato sexual ou ainda com ato libidinoso. E aí, meus amigos, é claro que o nosso foco aqui se dá, quando nós estudamos a mulher virgem, nós temos que estudar basicamente uma membrana chamada de membrana himenal ou ímen. Pedro, o que é o ímen propriamente dito? Meus amigos, é uma membrana de tecido conjuntivo responsável, meus amigos, por tapar, responsável basicamente por impedir a entrada de determinadas coisas, né, seja sujidade, seja qualquer tipo de micro-organismo, na cavidade vaginal. Então o ímen é uma membrana de tecido conjuntivo, não é? Inclusive elástico, e esta membrana ela vai ficar na abertura da cavidade vaginal. É ela o principal foco que se analisa no que tange a perícia de estupro propriamente dita. Então veja, essa membrana de tecido conjuntivo, doutores, é uma membrana que vai ficar na região chamada de abertura da cavidade vaginal. E aí, claro, né? Eu sei que às vezes chega a ser irritante, mas eu tenho que falar. Meus amigos, homem não apresenta ímen, né? Homem não tem ímen para ser analisado via perícia. Não tem. Ímen é uma qualidade específica de pessoas que nascem com 2 cromossomos X. Vale dizer, mulher propriamente dita, né? E aí, basicamente o estudo do ímen, meus amigos, a perícia propriamente dita, ela vai ter como foco o ímen. Olha só, então a perícia neste caso aqui vai ter como foco, né? Vou até desdobrar uma nova seta. O foco será dado aqui em relação à ruptura do ímen e também lesões na região próxima. Lesão na região próxima à vagina. Então repare o que eu estou dizendo para você. A perícia médico-legal para os crimes de estupro visam, repare, detectar
tanto a ruptura do ímen no caso das mulheres, quanto também a presença de lesões na região vaginal e na sua vizinhança. Então, quando você estuda traumatologia, por exemplo, escoriação, equimose principalmente, a perícia médico-legal, ela vai constatar essas coisas ali também. Por quê? Ora, porque havendo qualquer tipo de resistência por parte da mulher em relação ao ato sexual libidinoso, isto vai concretizar, vai materializar a conduta delitiva por meio de lesões. Então veja que eu não consigo apenas que a mulher seja virgem. Uma mulher que já teve uma relação pretérita também pode ser sujeito passivo do crime de estupro. E aí, como que eu faço a análise, Pedro, se o ímen já foi rompido, digamos assim? Ora, meus amigos, você pode fazer o exame por meio das lesões caracterizadas na região da vizinhança da vagina. Constatação de equimoses, constatação de mordedura, que acontece bastante. Então, a perícia ela não é exclusiva de mulher virgem, mas ela tem uma importância substancial nas mulheres virgens. E aí a constatação de lesões, isso é tópico da traumatologia. Presença, por exemplo, de equimoses, presença de mordedura, marcas ungueais, que são a marca das unhas, e por aí vai. Tudo bem? Então, basicamente, o foco desta perícia se dá na ruptura do ímen e também na região da perivizinhança, digamos assim, a área vagínica propriamente dita. Bacana? Tranquilo? Meus amigos? Então nós ficamos por aqui. Na próxima aula daremos, de fato, continuidade às perícias voltadas à parte de estupro e estupro de vulnerável. Valeu!